Lavagem Cerebral, Ben Shapiro, parte 2. Nenhum absoluto moral. Não existe tal coisa como uma reivindicação neutra ou objetiva, disse Yoshua Moldavin, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA. Começo do bimestre, e o professor estava explicando para a sala que não existe tal coisa como a verdade, com letra maiúscula. Ele ensinava que não existe certo ou errado, bem ou mal. Segundo ele, cabe lembrar que somos seres subjetivos, e como tais, todos nossos valores são de caráter subjetivo. Isso é um monte de baboseira. É claro que o mal existe. É mal todo aquele que acredita haver justificativas para o estupro. É mal todo aquele que vê sentido em matar crianças deficientes. Qualquer um que atira aviões contra edifícios com a intenção de matar civis é mal. Mas não de acordo com alguns grupos docentes. Quando entrevistado por Jim Lehrer no programa Newshour, o professor Orlando Peterson, da Universidade de Harvard, foi questionado acerca do perjúrio cometido por Bill Clinton, ao que respondeu, abre aspas, acredito ser importante enfatizar que não há absolutos em nossos preceitos morais. Talvez Kant concordasse com isso, e alguns fascistas acreditam nisso. O perjúrio não é absoluto. Não temos normas absolutas. Fecha aspas. Uau! Não há problema algum em cometer perjúrio, porque não existem absolutos. E se você não concorda, você é fascista. O professor Stanley Fish, da Universidade de Illinois, Chicago, escreveu para o New York Times, abre aspas, o relativismo não acabará e não deve acabar por ser simplesmente outro nome para o pensamento sério, fecha aspas. No mesmo artigo, Fish tenta fazer com que os americanos entendam que os terroristas de 11 de setembro e condenem falsos universais. Que sofisticado e patético. A atitude típica de professores universitários. Uma pesquisa da National Association of Scholars, ZOGB, feita de 9 a 16 de abril de 2002, revelou o uso gigantesco desse dogma professoral. A pesquisa calculou a opinião de 401 alunos do último ano do ensino superior, selecionados aleatoriamente. Quando questionados sobre qual frase envolvendo a ética seus professores mais falavam, 73% optaram por, abre aspas, o certo e o errado depende das diferenças dos valores individuais e da diversidade cultural, fecha aspas. Apenas 25% dos alunos selecionados optaram pela seguinte resposta, abre aspas, há padrões claros e uniformes de certo e errado, pelos quais todos devem ser julgados, fecha aspas. Toda essa propaganda em sala de aula surte grande efeito sobre os alunos. John Liu, colunista de circulação nacional, relatou que, abre aspas, vários anos atrás, um professor universitário ao norte do estado de Nova York relatou que 10 a 20% de seus alunos não conseguiriam condenar o extermínio nazista dos judeus na Europa. Fecha aspas. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Esses alunos não condenaram os nazistas pelo Holocausto. É isso que os alunos americanos estão aprendendo nas, abre aspas, instituições de ensino superior, fecha aspas. A cegueira moral da esquerda. Após jogar na lata do lixo os absolutos morais,
O professor universitário está livre para defender o que for, até mesmo o assassinato. O professor Peter Singer, da Universidade de Princeton, defende o assassinato de recém-nascidos deficientes. O jornal New York Times diz, abre aspas, para Singer, o recém-nascido não tem mais direito à vida do que qualquer outro ser de racionalidade e capacidade de sentir semelhantes, incluindo porcos, vacas e cachorros. Fecha aspas. Isso é maligno. Igualar um ser humano recém-nascido com animais é algo absolutamente doentio. Mas é isso que Singer ensina durante as aulas na Universidade de Princeton. O relativismo moral é uma doença já bastante difundida. A leitura de um livro de Paul Ehrlich, professor de estudos populacionais e biologia de Stanford, foi requerida no curso de Ciência da Vida no segundo semestre de 2002. Na obra, Ehrlich compara o Holocausto ao bombardeio atômico no Japão. Comparar a matança de 6 milhões de inocentes com uma ação militar que salvou centenas de milhares de vidas americanas e japonesas é execrável. É claro que esse tipo de relativismo moral não é nada novo para Ehrlich, que é o mais famoso por seu volume de 1968, The Population Bomb. Nesse livro falso e risível, Ehrlich reivindica que, abre aspas, a batalha para alimentar toda a humanidade está perdida. Nos idos de 1970, o mundo padecerá de fome. Centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome. Fecha aspas. A solução dele? A taxa de natalidade deve ser equilibrada com a taxa de mortalidade. Não podemos continuar nos dando o luxo de meramente tratar os sintomas do câncer, que é o sistema, que é o crescimento populacional. O próprio câncer deve ser extirpado. É isso que ele afirma. Sem qualquer conjunto de padrões morais, professores universitários passaram a argumentar um favor de bandidos e criminosos. Um deles pôs para tocar a música de Cop Killer, matador de polícia. Naquele ilustre artista Ice-T, para citá-la um pouco, abre aspas para a música. Peguei a minha calibre 12, desliguei o farol do meu carro, estou prestes a dar uns tiros, prestes a pulverizar alguns policiais. Matador de polícia, melhor você do que eu, matador de polícia. Fopi a sua brutalidade policial, matador de polícia. Sei que sua família está sofrendo, que ele se fopi. Matador de polícia, faça nessa noite nós acertarmos as contas. Ha, 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 sim. Fecha aspas. O Comitê de Controle Etário Parent Music Research Center, PMRC, protestou contra essa pequena cantiga charmosa, inclusive indo ao Senado dos Estados Unidos. A União Americana pelas Liberdades Civis, UALC, saiu em defesa de Ice-T, cuja música, abre aspas, fornece uma saída para a ira e incentiva o ouvinte a pensar sobre a má conduta policial e o antagonismo que cria isso, fecha aspas. Depois da música, o professor perguntou à classe, abre aspas, o que acham reconhecendo grupos como PMRC, o governo tem censurado nossos músicos? Fecha aspas. Agora me diga, que tipo de pergunta é essa? Além de defender um rapper bandido,
Professores universitários têm defendido, inclusive, assassinos e assassinas condenados, réu confessos. Claro, desde que sejam esquerdistas. Mumia Abu-Jamal foi julgado e condenado pelo assassinato de Daniel Faulkner, policial de Nova York. Faulkner, seguindo sua rotina, pediu ao irmão de Abu-Jamal, Billy Cook, que parasse o veículo e descesse. Ocorre que logo em seguida Abu-Jamal apareceu em cena, puxou um revólver e disparou 3 vezes em Faulkner e, pisando sobre o seu corpo, atirou na sua cabeça, só de garantia. Embora a culpa de Abu-Jamal fosse mais que horrenda, ele se transformou num cause célebre, numa celebridade internacional, justamente por causa da sua posição política extrema esquerda. Era membro dos Panteras Negras e um apresentador de rádio de viés radical. Naturalmente, professores universitários correram para defendê-lo. Mary Brent Worley, radical professora e professora de trabalhos sociais na UCLA, afirma, abre aspas, o caso Abu-Jamal é uma mancha desgraçada no processo democrático, em cujo funcionamento nós todos acreditamos. A informação que teria mudado o desfecho do julgamento não foi admitida. O juiz aparenta ser racista, mente fechada e desprovido de imparcialidade. Fecha aspas. Outra celebridade é a universitária Sarah Jane Olson, também conhecida como Caitlin Soliá, ex-integrante do Exército Simbionês de Libertação, ISL, organização terrorista atuante nos Estados Unidos. No dia 1º de novembro de 2001, declarou-se culpada da tentativa de assassinato de 2 policiais de Los Angeles, em 1974. Quando integrante da ISL, havia plantado bombas debaixo do carro desses 2 policiais. Como era previsto, professores universitários também apoiaram Olson. O website da Junta por Recursos para Sarah Olson lista Early como integrante honorária e mantenedora da junta. Ela diz, abre aspas, eu apoio Sarah Jane Olson, a quem foi negado o direito de julgamento justo. Fecha aspas. Irving Chemerinsky, professor de Direito da Universidade do Sul da Califórnia, USC, concorda com Worley. Seu nome estava acima do dela na lista de mantenedores e membros honorários da junta. Entre outros professores dessa lista estão Peter Radcliffe, professor de Histórias da Faculdade de Moncalester, em St. Paul, Minnesota, e William Ayers, professor ilustre do Departamento de Educação. O professor ilustre do Departamento de Educação, William Ayers, é professor na Universidade de Illinois, em Chicago. No ano de 1960 e 70, foi membro do grupo Wither Underground, também conhecido como Withermen. Sua esposa, Bernadine Dorn, agora integrante do corpo docente de Direito e diretora da Northwestern Children and Family Justice Center, também fazia parte. O grupo Wither Underground foi responsável por vários bombardeios com armamento bélico,
incluindo uma tentativa contra o Pentágono e um bombardeamento numa base do exército. Ayers não tem arrependimentos. Ele escreveu um livro, Fugitive Days, descrevendo suas experiências com o grupo We Termin. Em suas palavras, abre aspas, não carrego arrependimentos. Somos obrigados a agir em um mundo imperfeito. Foi o que fizemos e faríamos de novo. Fecha aspas. Northwestern e a Universidade de Illinois estão apoiando esses terroristas descarados. O reitor da Faculdade de Direito de Northwestern, David Van Zandt, diz o seguinte de Dorn, abre aspas, sua carreira aqui na Faculdade de Direito exemplifica o foco na paixão e na energia que se consegue investir para fazer a diferença no nosso sistema jurídico. Fecha aspas. É bom saber que a energia e a paixão de alguém pelo terrorismo podem ser convertidos em prol do ensino de alunos. Não é mesmo? Degradação moral. O ataque à moralidade é a base para todo esquema de lavagem cerebral. Por parte da esquerda, este, inclusive, abre caminho para a ampla justificativa de criminosos e assassinos. Grande superior ensino. Grande ensino superior. Você não acha?